Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Lembrando, né, que no nosso comentário fixado tem aí o link do nosso clube de membros. Você se tornar membro, ter várias vantagens, entre elas, né, você vai participar do nosso grupo no Telegram, vai ter contato direto com a gente e aí vai poder estar também lá no grupo do Telegram participando aí de sorteios de mantos. Inclusive está chegando aí o dia do sorteio, né? A gente vai estar sorteando aí, a gente já vai adiar um pouquinho por causa desse jogo do Flamengo aqui fora, né? A gente está na Colômbia, a gente está em Barranquilla, a gente vai sortear no dia aí que eu retornar, no caso no sábado, no domingo, a gente vai estar sorteando para vocês. Lembrando também que o link da Outsider Tours, a agência que pode te levar para os jogos do Flamengo fora do Brasil. Tem gente preocupada, a gente vai falar sobre isso aí agora, sobre essa questão aí de jogos com portão fechado e tudo mais. Mas você pode viajar com a Outsider Tours. A gente espera, né, que, óbvio, sempre torcendo para que a decisão seja a melhor para a saúde das pessoas e tudo mais. Porém, a gente acredita que até a data do jogo as coisas possam estar resolvidas. Então o link vai estar aí no comentário fixado para você entrar em contato pelo WhatsApp com a Outsider Tours. Seguinte, foi uma decisão local, basicamente para Guayaquil. A ministra lá do Equador decidiu que a partida entre Independiente del Valle e Barcelona, no caso é Barcelona e Independiente, no estádio Monumental de Barcelona, que a partida fosse com portões fechados para evitar o contágio por coronavírus, já que tem suspeitas aí, casos de suspeita aí de coronavírus na cidade de Guayaquil. Então, basicamente para Guayaquil, o que não impediria, pelo menos a primeiro momento, o jogo do Flamengo contra o Independiente del Valle em Quito. E aí depois o Flamengo enfrentaria o Barcelona de Guayaquil em Guayaquil. E aí a gente não tem certeza quanto a esse jogo, né? Então fica essa dúvida. Eu espero que até lá tudo esteja resolvido. A gente já vinha avisando a vocês que essa questão aí de portões fechados poderia acontecer aqui e poderia atrapalhar muito o Flamengo. Bem, a gente está aqui com uma situação para passar para vocês. O Rodolfo Landim deu entrevista exclusiva ao canal Que Partidaço no YouTube. A jornalista Hanna Tenda entrevistou o Rodolfo Landim lá em Madrid e ele falou o seguinte: a gente veio aqui em Madrid para aprender um pouco. Temos nossos procedimentos e formas que a gente trabalha. Viemos aprender, né, e tentar adaptar, ver a forma que eles trabalham, a marca deles, ver como eles veem a questão dos direitos televisivos e como eles vão trabalhar daqui para diante. Falamos de forma de estruturar o clube com relação à torcida. Aí a Hanna perguntou, a gente vai até mostrar para vocês aí, sobre a questão de Arturo Vidal, já que ele também foi em Barcelona. Ele falando sobre o relacionamento lá com o Real Madrid, mas também foi em Barcelona, foi nos dois clubes, acompanhou o jogo entre Real Madrid e Barcelona. A gente tem muita coisa para passar para vocês, enquanto a gente vai estar falando, inclusive a gente vai estar deixando você com imagens aí do treino do Flamengo aqui em Barranquilla, mas é importante a gente estar mostrando para vocês aí um trecho aí da entrevista da Hanna no canal Que Partidaço. Aproveita, se inscreve no canal Que Partidaço com Z aqui no YouTube, o link vai estar na descrição para você se inscrever, então acompanhar também a entrevista na íntegra se você quiser. Dá uma olhadinha aí, ela falando sobre Barcelona, sobre Arturo Vidal. E vocês também tiveram uma conversa com a direção do Barcelona, né? Foram a Barcelona também, estiveram no Camp Nou. Nesse contexto, com a diretoria do Barcelona, em algum momento o tema Arturo Vidal foi tocado? Porque ele já mostrou um certo carinho pelo Flamengo, o Rafinha já fez um lobby para ele vir. É verdade. A gente acompanhou isso pelas redes sociais e tudo. Mas não, a nossa conversa foi muito técnica, né? Ela foi muito em cima da forma com que o departamento de futebol do Barcelona está estruturado. E naquele canto lá, quer dizer, a gente, lá em Barcelona, uma das coisas que a gente procurou foi muito buscar conhecimento da academia deles. Quer dizer, é muito interessante porque o conceito que eles têm de formação de jogadores lá em Barcelona
é muito parecido com o que a gente também quer ter em termos de conceito no Flamengo. Quer dizer, desenvolver os nossos jogadores desde a base, a forma com que a gente também pretende colocar um padrão de jogo, que é o tipo de padrão de jogo que a torcida do Flamengo cobra, e que foi um compromisso nosso desde a época da campanha, que nós íamos de fato trabalhar para colocar o Flamengo jogando como a torcida do Flamengo gosta, né? Sempre de uma forma agressiva, indo pressionar o adversário com posse de bola. Então, e eles fazem isso aqui. Então a gente quis entender um pouco como é que eles conseguem implementar esse tipo de filosofia desde a base do futebol aqui. Qual é a estrutura organizacional do futebol? Quantas pessoas eles têm trabalhando em cada área? Como é que é o departamento de scout deles? Como eles fazem o scout? Então, o Rodolfo Landim aí falando que não falou sobre o assunto Arturo Vidal, né, e explicou um pouco do que ele foi fazer em Barcelona. Ele também falou que, no caso, eles abordaram também, né, alguns aspectos em Madrid, mas diferente do caso de Barcelona, porque fomos em Barcelona para ver mais esse perfil de formar jogadores. O Real Madrid, quando quer um jogador, ele vai ao mercado e compra. No caso, o Landim explicando, né, que o Real Madrid tem esse perfil. Entender como é a estratégia comercial deles para colocar esses jogadores que não são utilizados no mercado e, no caso, não perderem. O Flamengo tem que entender isso. Foi o caso aí de alguns jogadores aí recentemente que foram até para o Fortaleza, né? O Flamengo tem colocado jogadores aí e está tentando aprender com esses clubes de fora como eles fazem para não perder dinheiro e também, né, não perder o jogador que foi criado, né? Quer ou não, ele é uma cria do clube. O Flamengo tem que lucrar com aquilo ali, gastou muito na formação. E aí, sobre o Rodrigo Caio no Barcelona, que ela perguntou, o Rodolfo Landim falou o seguinte: a gente não fulanizou a conversa. A gente não fulanizou a conversa. Não falamos de nenhum nome, de fulano, de beltrano. Falamos de hardware, de software, que foi a que mais nos aprofundamos, a questão de software e a parte técnica também. Rolou uma conversa muito por alto com o chefe do scout, né, o ex-jogador Abidal, e é óbvio que se citam exemplos, mas não chegamos a falar do interesse deles em nenhum jogador. Falamos sim de jogadores que eles contrataram, mas nada de jogador do Flamengo especificamente. Sobre a compra do Reinier pelo Real Madrid, o Landim falou o seguinte: algumas coisas ficam acertadas de boca e outras ficam em contrato. O que podemos falar de Lincoln, por exemplo, é que ele é um valor importante que revelamos, né? Então, a Hanna perguntou sobre essa questão do Reinier Jesus, né? A venda dele, se teria dado a garantia da compra do Lincoln, coisa do gênero. O Landim não quis entrar em detalhes, mas falou que é um jogador de valor importante para o Flamengo, né? Um jogador que o Flamengo revelou. E aí ela perguntou também sobre a questão de renovação do Jorge Jesus. Então ele explicou do Reinier, explicou do Rodrigo Caio, que não foi falado nesse assunto, que tem interesse do Barcelona, muita gente já falou. E aí sobre Jorge Jesus ele explicou o seguinte, que a gente vem conversando, o agente que estava fora está voltando para o Rio, ele já deixou claro que quer permanecer no Flamengo, informação que a gente trouxe para vocês aqui no canal, que o Jorge Jesus já tinha decidido que ia ficar no Flamengo, tem objetivos claros de se tornar campeão e o Flamengo também quer tê-lo por mais tempo, o resto é questão de definir o contrato. E sobre lateral direito, uma posição que deixa o torcedor do Flamengo aflito. Será que o Flamengo está contratando lateral direito? Bem, o Landim falou o seguinte: o processo de busca por jogadores do Flamengo é feito através de um departamento de scout e ele sempre é contínuo com o técnico do clube, tentando identificar onde precisa de algo e melhorar o plantel. Sobre o Daniel Munhoz, ela perguntou sobre o Daniel Munhoz, né, o lateral do Atlético Nacional, que o Flamengo estaria interessado na contratação. Ele disse que posso dizer que os contatos sempre acontecem e que a imprensa está muito bem informada, mas não significa que de fato vai acabar chegando a gente, no caso, a contratar esse jogador. Muitas vezes é apenas uma oferta dos empresários, mas precisa ser avaliado pelo scout. Tem que passar
por essa prévia avaliação para que a gente possa dar início ao negócio. Sobre ainda a questão do processo com a Globo, notícia que viralizou ontem, né? Teve um novo processo. Ele falou sobre o processo anterior. Ele disse que o processo com a Globo não interfere com questão de transmissão do Brasileirão, tá? Nenhum processo vai interferir, que foram modificadas algumas cláusulas e que o contrato fica muito claro que não deveriam continuar como anterior. O que houve é que eles entendem que poderia ter sido modificado. Tivemos umas 9 reuniões e entendemos que estamos certos, mas quando se tem uma situação como essa, a justiça está aí. Mas a Globo é uma grande parceira do Flamengo nos contratos de TV. Existe e está assinado até 2024. Esse contrato será cumprido, né? E o fato de não termos chegado a um acordo fez com que a gente entrasse na justiça. Então ele explicando aí porque o Flamengo entrou na justiça. Não é briga, não é guerra, mas o Flamengo entende que está certo e não vai abrir mão nessa situação. O Flamengo também reitera que não chegou nenhuma proposta nova da Rede Globo para o Carioca, além daquela que a gente falou, que entende, né, que no caso não remunera o que pensamos que realmente o Flamengo merece. E aí ele continuou falando, estamos abertos para o caso. No caso, eles venham com alguma proposta, não rompemos ligação com a Globo, temos um produto e entendemos que o valor oferecido é muito pequeno, a proposta deles segue sendo a mesma desde o começo. Ele falou sobre uma possibilidade da DAZN transmitir os jogos do Flamengo, né, em qualquer competição, mas principalmente no Carioca. Aí ele falou o seguinte, a DAZN não poderia comprar os direitos do Flamengo sem ter um acordo com as outras equipes. A Globo tem um monopólio no momento. A verdade é que é bom para a sociedade você continuar sem esse tipo de situação. E aí ele fez uma pergunta, né? Será que é bom, né, continuar com esse tipo de bloqueio? Ele está falando do monopólio da Rede Globo com relação às transmissões e ela ter os contratos dos outros clubes todos. Além disso, ele falou o seguinte, sobre a questão que a gente falou mais cedo também de CBF, de possibilidade na Copa América convocarem 4 jogadores do Flamengo, de Flamengo liberar ou não liberar. Ele não entrou muito em detalhes, mas falou o seguinte, que a gente já teve Copa América ano passado, agora vai ter de novo. Disseram que vão se adaptar ao calendário europeu e fazer de 4 em 4 anos. O grande problema é que no ano passado teve paralisação do campeonato e esse ano não. Se o Flamengo vier a ceder jogadores, isso é um tremendo problema para o Flamengo. Um incentivo perverso contra os times. Você estaria tirando os jogadores dos campeonatos dos quais os times deveriam estar utilizando, na verdade, justamente competições organizadas pela CBF. É um problema muito grande e a gente já conversou com eles. Esperamos que o consenso, que o bom senso exista, né? E se vierem a convocar, seja apenas 1 ou 2 jogadores no máximo. E ele ainda falou o seguinte, galera, espero que o Tite tenha se interessado pelos jogadores da partida que ele estava lá no Real e Barcelona, que o Tite também estava acompanhando, que ele tenha gostado do Vinícius Júnior, que foi muito bem, esquecendo assim então os que estão no Flamengo. O Landim ainda falou que ele torce muito, né, para que o Jorge Jesus continue no Flamengo, só que dessa vez ele concluiu dizendo que realmente quer que ele fique até o final de seu mandato, ou seja, até o final de 2021. Então, a gente já está em 2020, o mandato do Landim vai até o final de 2021 e ele pretende continuar com o Jorge Jesus até o final de 2021. A gente vai falar aqui também sobre uma situação, né, que o Palmeiras contratou um jogador que foi cria da base do Flamengo, né? A gente sabe que o jogador quis deixar o Flamengo, né? Então o Palmeiras acertou a contratação dele para sua equipe sub-17 e ele já tinha decidido sair do Flamengo no fim da última temporada, estava livre para assinar com o Palmeiras, e aí o Pablo Juan, né, acabou disputando a Copa Santiago pelo Palmeiras, foi muito bem, e eles decidiram fazer essa contratação. A Copa Santiago, que era sub-18, foi em janeiro desse ano, e eles acabaram contratando ele, né, após essa Copa que foi realizada lá no Rio Grande do Sul. Então o Pablo Juan agora definitivamente contratado
pelo Palmeiras, né? O Flamengo aí é um dos sobreviventes aí da tragédia do Ninho. Ele acabou então indo para o Palmeiras. O Flamengo renovou o contrato de um lateral, né, da base até 2024. Ele assinou a renovação do lateral esquerdo Caio Roque, né, que é da equipe Sub-20, e assim como o Lázaro também tem uma renovação já bem encaminhada, o astro aí do Sub-20 do Mengão. Esse garoto aí, o Caio Roque, vai ter vínculo então até dezembro de 2024, e a multa para o exterior, a multa rescisória para o exterior está estipulada em 70 milhões de euros. É mais um desses garotos aí que o Flamengo procura valorizar, né, e que o Flamengo descobriu recentemente aí na base. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!